Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Eu quero me apresentar aqui, assim como a gente se apresenta lá no CR. O pessoal da equipe está aí já, né? E eu quero me apresentar da maneira como a gente se apresenta lá. Oi, meu nome é Alexandre. Aí, eles responderam. Eu vou falar de novo, você responde, tá? Oi, meu nome é Alexandre. Eu sou filho amado de Deus. Sou filho amado de Deus, muito amado do Pai. Mas eu luto com algumas coisas. Eu luto com um medo terrível. E luto em especial com a baixa autoestima. Luto muito com isso. E nessa noite, eu quero compartilhar contigo uma palavra. E eu brinquei com a equipe do CR que qualquer semelhança com o CR não é mera coincidência, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 22. O texto vai estar ali na tela também para você visualizar. Gênesis 22, um texto muito conhecido. A gente quer falar um pouco sobre ele, sobre as qualidades que a gente viu na vida de um homem de Deus aqui. E aquilo que ele fez enquanto homem de Deus, pai da fé, Abraão. Gênesis 22, a partir do verso 1. Bem fácil de achar o Gênesis aí, né? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 22, a partir do verso 1. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todo o povo da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite, por estarmos aqui na tua casa para meditar na tua palavra. Nessa noite aqui eu quero me esconder, Pai, atrás da tua cruz. Eu sou filho amado do Senhor, mas nessa noite que o Senhor tenha a primazia, que o Senhor tenha em primeiro lugar, que o teu Espírito Santo flua em nosso meio e que ele possa trabalhar em nossos corações, que a tua palavra possa ir e
e fazer o que lhe apraz, porque a tua palavra não volta vazia. Nos abençoa aqui nessa noite, nós nos entregamos a ti, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Quando eu olho para esse texto aqui, eu penso em algumas coisas. Eu penso em entrega. Entrega. Aquilo que é mais precioso para mim, que eu preciso realmente entregar na presença do Senhor. Uma inscrição no relógio de uma catedral, ela diz assim: quando em minha infância eu ria e chorava, o tempo se arrastava. Quando em minha juventude eu sonhava e falava, o tempo caminhava. Quando um homem crescido vinha a ser, o tempo passou a correr. E mais tarde, ao mais velho ficar, vi o tempo voar. Logo, nesta jornada em que estou, verei que o tempo passou. Abraão, ele se matriculou na escola da fé aos 75 anos de idade. Nessa passagem, ele estava com mais de 100 anos e ele continuava passando por experiências intensas com Deus. Nunca somos velhos demais, nem novos demais para enfrentar novos desafios que Deus tem para nós, para lutar novas batalhas e para aprender novas verdades. Quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. E quando nós deixamos de crescer, nós paramos de viver. Os primeiros 40 anos da vida de alguém, disse um escritor, o Arthur Schopenhauer, e os outros nos dão o texto, e os outros 30 anos de vida de alguém nos apresentam o comentário desse texto. Para o cristão, o texto de Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Esse é o texto principal da vida de um cristão. O comentário dele está sendo escrito quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos a sua direção, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É triste dizer, mas algumas pessoas, elas não entendem nem o texto e nem um comentário da sua vida, e a sua vida ela acaba antes que tenham começado a viver de fato. Gênesis 22 registra a maior prova pela qual Abraão teve de passar. E é verdade que esse texto também apresenta um belo retrato aqui de Jesus Cristo, aquele que entregou, Deus Pai entregando o seu Filho. Mas a principal lição refere-se à fé obediente que supera todas as provações da vida. Abraão, ele nos ensina como encarar e tratar as provas da nossa vida para a glória de Deus. Entretanto, o maior desafio foi sim passar por essa prova, mas o maior desafio foi a entrega. A entrega de algo muito especial. O nome do monte onde Deus pediu esse sacrifício, Moriá, significa ordenado por Deus. Há um lugar ordenado por Deus, lugar em que as entregas acontecerão. O monte da entrega absoluta para Abraão ali foi Moriá, o lugar ordenado por Deus, mas o monte da entrega absoluta aqui nessa noite é este lugar, a casa de Deus. O Pai, ele reservou este lugar e esta noite para que entregas viessem a acontecer. A entrega de Abraão passava por aquilo que ele mais amava e que havia sido dado a ele como um presente pelo próprio Deus, quando você lembra do contexto de como esse filho nasceu, como é que esse filho veio ao mundo. E aí todos nós conhecemos um pouco dessa história. Sara não conseguia engravidar, já era idosa, 90 anos, e Deus faz uma promessa: mesmo com 90 anos, você vai engravidar e dar à luz a um filho.
E o pastor Lucas aqui brincou com essa piada uma vez aqui, né? E a gente não entende como que aquela mulher com 90 anos, a Bíblia diz que ela era muito formosa ainda, né? Mesmo com 90 anos. Mas fato é que Deus abençoou o ventre daquela mulher e ela engravidou. E aí Deus fala para que aquele casal colocasse o nome do filho de Isaac. Isaac em hebraico quer dizer riso. Olha que coisa didática, criativa de Deus. Toda vez que aquela mãe fosse chamar o seu filho para jantar, ela ia ter que lembrar que um dia ela riu de Deus. Ô riso, vem jantar aqui, vem cá. Toda vez que ela chamava, ela ia lembrar que um dia ela riu da promessa que Deus lhe fez. Agora, toda vez também que ela falava o nome do menino, ela lembrava da marca do impossível de Deus na vida dela, na vida de Abraão. Parece Deus falando para ela assim: você riu da minha promessa, mas eu a cumpri. Agora, quando Deus chega para Abraão e fala: negócio seguinte, Abraão, vamos bater um papo aqui. Queria que você entregasse algo para mim. Eu quero que você entregue o seu filho, Isaac, em sacrifício. Tente imaginar os sentimentos que passavam na cabeça de Abraão quando Deus pede esse filho. Quais são os sentimentos que o envolvem? Quantas coisas Abraão pensou? A Bíblia não diz o que Abraão pensou, mas eu acredito que Abraão nem tenha dormido naquela noite pensando no tamanho do sacrifício que ele ia ter que fazer, no tamanho da entrega que ele ia ter que fazer. Talvez ele tenha pensado naquela madrugada: eu entregar o meu filho? Será que eu devo duvidar da minha sanidade mental? Será que eu ouvi a voz de Deus mesmo? É isso que ele quer? O meu filho? O fato é que mesmo sem a Bíblia mencionar se ele passou aquela noite acordado ou não, ele obedeceu aquilo que Deus queria fazer. Pegou a bagagem e fez como Deus havia mandado. O que estava no coração de Abraão naquele momento, ninguém sabe. Somente ele e Deus sabiam. Ele percorre o caminho para o monte da entrega absoluta, aquilo que ele tinha de mais precioso. Nossas vidas, quando nós trilhamos também esse caminho para o monte da entrega absoluta, nós passamos por vários pontos de checagem, em que entendemos melhor o que Deus quer fazer em nossas vidas através das nossas entregas. Em todo o percurso, até chegar lá no momento da entrega, Deus quer que entendamos que é preciso entregar completamente. O problema é que quando nós estabelecemos alguns Isaques que não vieram de Deus para a nossa vida, e nós temos essa tendência de estabelecer alguns Isaques, alguns filhos que precisam realmente ser entregues na presença de Deus, e nós sabemos que aquilo com o qual estamos brincando não vem da parte dele, mas mesmo assim nós não desistimos de brincar, e aquilo acaba ficando cada vez mais precioso para a gente, e como brinquedos de alto valor sentimental para nós, não queremos entregar. A gente não quer entregar. Como crianças nós fazemos birra, nós dizemos não, e se alguém ousar tomar o brinquedo da nossa mão, nós pegamos de novo à força. É meu, ninguém tira. O que é entrega? A gente fala tanto de entrega. O que é entrega? O que é a minha entrega? O que eu posso fazer para entregar? Entrega é quando eu conscientemente, eu escolho confiar toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Isso é entrega. E a partir do momento em que eu entrego, está no controle dele, não é meu mais. Eu decido entregar a minha vida, a minha vontade,
à vontade de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a oração do Pai Nosso na Bíblia, seja feita a tua vontade, mas em todos os momentos nós queremos ter o controle. Em todos os momentos nós queremos pegar os nossos brinquedos, os nossos Isaques de novo, e a gente não entrega a vontade de Deus. Olha que Romanos 12, 1, 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós muitas vezes dizemos que nós queremos andar no centro da vontade de Deus, mas isso é só verbalizado, é uma verborragia, é uma abundância de palavras sem sentido, porque não vai ser cumprido isso nunca, porque a gente não quer entregar. E esse texto está dizendo assim para a gente: entrega tudo, entrega a tua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Para conhecer a vontade dEle. Se entregue e conheça a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita para a sua vida. Quando Deus ele pede uma entrega, Ele está pedindo você por inteiro. Nós temos a tendência de pensar que quando Deus pede algo de nós, é para o nosso mal, ou para subtrair algo de nós, tirar, e ficar olhando para a gente, rindo, sofrendo sem aquilo que parecia um brinquedo. Mas não, Ele pede as entregas para o nosso próprio bem. Olha o que diz Deuteronômio 10, 12 em diante. Esse texto me impacta muito. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou, para o seu próprio bem. É uma pergunta que Deus está fazendo. Para que eu quero que você entregue? Para que eu quero esses brinquedos? Eu não preciso deles, mas eu quero que você entregue para o seu próprio bem, porque eu tenho planos, porque você é meu filho amado, minha filha amada. O que você precisa entregar nessa noite? Pastor, eu preciso entregar a minha tendência de fazer tudo errado, tudo do meu jeito. Eu sou autodestruidor. Pastor, eu preciso entregar os meus pecados de estimação, que ficam na gaveta da bagunça lá, sabe aquela gaveta que todo mundo tem em casa? De vez em quando eu tiro aquele pecado da gaveta, faço um carinho no pecado de estimação e guardo de novo na gaveta e fecho a gaveta. Eu preciso entregar isso. Pastor, eu preciso entregar os meus relacionamentos a Deus e pedir para que Ele dirija os meus passos, pois eu tenho a tendência de me envolver em relacionamentos muito mal, são tóxicos para a minha vida e que só me fazem mal. Pastor, eu preciso entregar a minha falta de fé. Deus tem promessas para mim e eu não confio nele plenamente. Pastor, eu preciso entregar meu casamento, eu preciso entregar as minhas finanças, eu preciso entregar as minhas emoções, eu preciso entregar. E quando você vai entregar? Fica com você, e você vai perceber que tudo isso vai continuar fazendo mal a você. Tem um teólogo chamado Francis Schaeffer, que ele tem uma frase bem legal, já citei aqui uma vez. O homem, ele tem, a melhor coisa que o homem sabe fazer a si mesmo é se auto-prejudicar. Fica com você, os teus brinquedos, e vê o que vai acontecer na tua vida. Fica para você, não faz as entregas. Se você quiser, de fato, se quebrar. Isso é fato. A única coisa que a gente sabe fazer de melhor na nossa vida é se autodestruir. E a gente precisa, depende de Deus na nossa vida.
Quando nós percebemos as entregas que nós precisamos fazer, entendemos que até chegar a esse monte da entrega absoluta, nós passamos por esses vários pontos de checagem, e a gente vai entender algumas coisas. Primeiro, o caminho da entrega passa pelo reconhecimento de que eu sou impotente. Eu não sei lidar com as coisas da minha vida. Abraão, ele entende que é impotente para lidar com aquilo que Deus pede dele. Se eu ficar conjecturando aqui no meu lugar, se eu ficar pensando, eu vou pirar. Eu sou impotente, e por isso eu vou entregar. Porque eu não tenho domínio, eu não sei. Ele não sabia de todas as circunstâncias que o envolviam para aquela entrega. Ele sabia apenas de uma coisa: eu sou impotente para lidar com tudo isso que eu vou entregar nas mãos dele. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou entregar. Impotência é reconhecer que eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu admito que eu sou incapaz de controlar todas as situações da minha vida. E é por isso que eu gosto demais de Mateus 5,3 na linguagem de hoje. Diz assim: felizes os que sabem, que têm consciência que são espiritualmente pobres. Todo mundo quer felicidade, mas ela começa com um reconhecimento de que eu sou espiritualmente pobre, que eu sou impotente e incapaz de lidar com as situações da minha vida. Olha o que Davi vai dizer em 1 Crônicas 29, do 10 ao 14. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra, teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Deus é soberano. Deus é onipotente. Deus é grande. Deus é majestoso. Nós não. Nós somos impotentes para lidar com todas as circunstâncias da nossa vida, e é por isso mesmo que nós podemos entregar tudo nas mãos de um Deus que é todo poderoso e que domina sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Deus é onipotente. Nós somos impotentes. Sabe o que Ele está esperando? Que você nessa noite venha unir a sua impotência com a onipotência dEle. Ele é o Todo-Poderoso para mudar e transformar a história da sua vida, quando de fato você reconhecer: eu não sou nada, eu sou impotente. Deus é glorioso e grande. Segunda coisa, o caminho da entrega passa pela confiança em Deus. O caminho da entrega passa sim pela impotência, mas o caminho da entrega passa pela confiança em Deus. Abraão confia, ainda que não entenda. Ele confia. E a confiança se mostra na nossa vida através da obediência. A parte final do texto que lemos em Gênesis 22 fala isso. O próprio Deus dando testemunho, dizendo: você me obedeceu. Se eu confio em Deus, eu obedeço e entrego. Provérbios 3, 5, 6 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar somente no nosso próprio entendimento foi a razão pela qual a maioria de nós já quebrou a cara. Confiar no nosso próprio entendimento. Eu olho para
algumas coisas na palavra de Deus que são muito especiais. Eu olho para Êxodo 34:14, quando Moisés tem uma conversa com Deus, e ele começa a dizer: Senhor, eu não quero mais coluna de fogo, eu não quero mais nuvem, eu quero a presença do Senhor na vida, no meio do teu povo de Israel. Eu não quero mais nada desses sinais, eu quero o Senhor. E Deus fala para ele: não, eu não vou, esse pessoal de dura serviço, nariz empinado, eu não vou não. Então faz o seguinte, Deus, risca o meu nome do teu livro. Vai lá, risca lá. Se o Senhor não vai, eu não quero mais. Por incrível que pareça, essa foi a entrega de Moisés. E aí Deus olha para ele e fala: Moisés, eu só não vou com você, eu vou com você, mas eu te darei descanso. Eu vou te dar descanso. Descanso em todos os outros lugares no hebraico é Shabat, descanso mesmo, uma cama para revigorar o corpo, um lugar para descansar e dormir. Mas naquele texto não é Shabat, naquele texto é Nuach no hebraico, que lembra, se reporta ao colo de uma mãe. Colo de uma mãe. Moisés, eu não só vou com vocês, como eu vou carregar você no colo, como uma mãe faz com o seu recém-nascido. E no colo da mãe é o melhor lugar para estar, porque ele é alimento. Ali há o calor, o aquecimento, o acalento, o afeto. Ali é o melhor lugar para nós estarmos. É como se Deus dissesse a Moisés naquele momento: pode vir, se joga, vem, eu te sustento, e eu vou te carregar nos braços, eu vou te dar descanso, fazendo você se lembrar do colo da sua mãe. Eu gosto muito de montanha, sou fascinado pela montanha, e eu aprendi com os caras aqui da igreja o montanhismo, um pouquinho do montanhismo. Eu estou muito no começo ainda, sei pouca coisa de montanhismo. E aí a primeira vez que eu fui escalar com eles foi depois de uma viagem missionária aqui. A galera foi para a viagem missionária, aí eles voltaram e queriam fazer uma reunião de confraternização da galera que foi e tal. E aí um dos caras montanhistas falou assim: vamos todo mundo para o ginásio de escalada, vamos escalar e tal, vai ser legal, depois a gente sai, come alguma coisa. Foi muito legal, só que eu não podia ir. Aí eu falei para os caras: quinta-feira, era uma quinta-feira à noite, não posso ir, não tenho como ir e tal. Mas eu já fui fazer montanha aí, já fui fazer trilha em alguns lugares, e eu queria conhecer a escalada agora. E aí eles no telefone conversando comigo disseram assim: cara, o negócio é o seguinte, você quer ter uma imersão mesmo na escalada? Você quer ter uma imersão de verdade mesmo? Eu falei: ixi, cara, você já sabe, né? Quando os caras falam assim é porque eles vão te zoar, né? Você quer ter uma imersão mesmo? Você tem coragem, tal? Falei: eu tenho, eu quero descobrir qual que é o esporte, qual que é do esporte. E aí os caras me levaram aqui para São Luís do Purunã. Tem um platôzão lá, diferente de montanha que você sobe, depois escala lá em cima. Tem um platô e você desce de rapel para escalar, ou vai pela trilha. Só que nesse dia eu descobri que realmente eles estavam zoando comigo, porque ele tem no platô, você olha assim, tem uns 50 metros assim abaixo. O pastor Tiago foi comigo lá, né? Gostou da experiência, pastor Tiago? E o Humberto também foi uma vez lá, falou: eu exorcizei todos os meus medos ali, todos os meus medos eu exorcizei ali, naquele momento. E aí os caras vêm, colocam as cordas para fora, cadeirinha, mosquetão, fita, costura, tá? Vou falando aqui tudo que tem lá. E aí eu olho para um cara chegando na beiradinha da montanha, assim, onde tinha que descer de rapel, e o cara senta na borda, assim, ele já está com a cadeirinha, ele coloca um negocinho assim, de nada, e prende num negocinho, num gancho chumbado assim na rocha. E aí ele vai para baixo e fica lá arrumando, e começa a arrumar as cordas e tal. E eu começo a olhar e falo assim: o que esses caras vão fazer aqui? Não, a gente tem que descer de rapel aqui. Já fez rapel? Eu falei: já fiz, já tinha feito mesmo, mas 15 metros de altura, não 50, né? Aí eu olhei e falei:
tá bom, né? Eu vou ficar quietinho aqui para eles não pensarem que eu estou com medo, mas eu estou com medo. E aí a hora que eu olho, o cara estava pendurado, 50 metros de altura, por um trocinho desse aqui, ó. Você tem coragem de ficar pendurado, 50 metros de altura, com uma cordinha dessa aqui? Aí o cara estava na borda da rocha, o Rafa, montando a estabilização para a gente descer de rapel, montando a corda. E aí eles pegaram e me deram um troço desse. Deram desse aqui para mim. Pastor, esse aqui é o teu alto. Tá bom, beleza. O que eu faço com isso? Coloca aí na cadeirinha. E aí, vem aqui. Vem aqui aonde? Desce aqui comigo, desce ali embaixo. Coloca aí, clipa na rocha o mosquetão e desce aqui comigo. E o medo. Eu comecei a olhar e falei, bom, se os caras estão vivos é porque eles confiam nesse negocinho aqui. E aí desci, escalei com os caras, brinquei, os caras chegaram lá, né? Fui brincar de Homem-Aranha lá, os caras colocaram na rocha lá, falei, o que eu faço agora? Sobe, vai para cima. E aí, o grande segredo da escalada é você confiar no equipamento que você tem e ficar livre para escalar. Fui estudando um pouco mais, isso aqui é meu já. E aí, eu descobri um negócio. Capacidade de peso que esse alto seguro suporta. Suporta 22 quilonewtons. 2 toneladas e 200 quilos isso aqui suporta. Tem os testes disso na internet, eles levantam um carro com isso aqui. 2 toneladas. Graças a Deus, eu não uso nem 4% da capacidade de peso que isso aqui suporta. Só que aí você tem que aprender a confiar. E a gente começa a subir, descer. E todo o segredo, em todas as vezes que a gente for escalar junto, eles falam, confia. Eles chamam assim, tá? Confia nos equipos. Confia nos equipos. Confia no equipamento, cara. Suporta. Fica tranquilo. Você está seguro. E aí, eu aprendi a confiar. Quando eu aprendi a confiar, Deus trouxe uma lição muito importante sobre o alto seguro para mim. Deus falou assim, eu sou o teu alto seguro. Por que você não entrega algumas coisas da sua vida para mim? Você acha que eu não tenho capacidade de suportar o peso daquilo que você vai entregar? Eu sou o teu alto seguro. Deus, querido, Ele quer ser o teu alto seguro. Para você aprender a confiar. Que lá no alto de uma montanha, a 50, 70 metros de altura, quando os ventos baterem, quando as tempestades vierem, você pode confiar. Porque Ele é o Todo-Poderoso. O caminho da entrega, em terceiro lugar, passa pelo desconhecimento de todas as circunstâncias e pelo elemento surpresa de Deus. Quando eu desconheço todas as circunstâncias da minha vida e permito-me ser surpreendido por aquilo que Deus quer fazer. A vida cristã, querida, ela é uma delícia. A vida cristã é maravilhosa. Porque Deus não é um oráculo, um horóscopo que eu abro o jornal todo dia de manhã e sei se vai chover ou não, o que Ele vai fazer na minha vida. Deus mostra só as placas de sinalização. Isso é uma delícia. Por quê? Porque se Ele mostrasse o caminho inteiro, a gente corria o risco de não confiar mais nele. E o pior, de não se deixar ser surpreendido pelas marcas que Ele ia colocar na nossa vida. Abraão, ele não sabia o que ia acontecer. Eu só sei que eu tenho que entregar. O que vai acontecer? Não sei.
Mas Deus o surpreendeu. Deus colocou as placas de sinalização no caminho. Disse: vai, Abraão, entrega. A gente corre o risco muitas vezes de não deixar Deus nos surpreender quando a gente não entrega. O pastor Michel contou um pouquinho da minha história aqui. E é por isso que essa noite é muito especial para mim, porque a minha história está entremeada com a vida dessa juventude aqui. Minha vida está misturada aqui com a vida dessa juventude. Foi nesse ministério que eu vim ser ordenado ao pastoreio de pessoas, de vidas. Mas tudo começa quando eu entreguei, quando eu decidi entregar. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 17 anos de idade. Eu não sabia muito bem o que Deus ia fazer. Eu não sabia se Ele ia me deixar em tempo integral na obra ou não, porque eu não gostava desse negócio. Ser tempo integral na obra eu não quero, não. Quero trabalhar, ter um emprego, eu não vou depender de igreja nenhuma. E aí, eu começo a montar os meus planos, sem entregar para Deus aquilo que precisa ser entregue. E Deus vai falando mais, mostrando mais placas de sinalização no caminho, e eu vou entendendo a vontade dEle para a minha vida, e em cada passo que eu vou dando, eu vou fazendo uma entrega para o Senhor. Com 23 anos de idade, Deus fala para mim: agora chegou a hora, quero que você vá para o seminário teológico, quero que você vá se preparar para ser um pastor. Preparação intelectual, teológica, quero que você se prepare para isso. Eu falei: tá bom, Deus, eu vou entregar isso para o Senhor então, porque eu não tenho condição de pagar um seminário. Eu não tenho condição de sustentar a minha família. A Joana está ali. Na época tínhamos um filho só. Eu falei: eu tenho que trabalhar, tenho que dar conforto para minha família. Como é que vai ser esse negócio? Se Deus me mostrasse o todo, queridos, eu ia fazer assim: quero não. E aí, eu estava num simpósio de missões, com uma promoção engatilhada na empresa onde eu trabalhava, e Deus falando muito forte ao meu coração, falando: eu quero você no seminário, e eu falando: Deus, eu não tenho condições de pagar. Eu fui naquele simpósio naquela noite, uma quarta-feira à noite, na quinta ao meio-dia eu tinha que dar a resposta da promoção na empresa. E eu fui para aquele simpósio com o coração angustiado, porque eu sabia que Deus estava falando. E eu fui, dobrei o joelho assim num auditório como esse, dobrei o joelho assim bem no meio aqui. Falei: Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. Ele já tinha dado, mas eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber um pouco mais. Me dá mais uma placa de sinalização no meio desse caminho. E eu falei para o Senhor: nem que seja necessário o Senhor me chacoalhar aqui nessa noite. Eu preciso de uma resposta para o Senhor, do Senhor. Você já fez essa oração que você quase desenha assim para Deus, que você precisa de resposta? Fala: está aqui, Senhor, é isso aqui que eu quero de resposta. E a minha pergunta para Deus naquela noite foi: Senhor, eu estou no meio de um vale da decisão. Eu estou escutando a tua voz e eu sei que eu tenho que ir, mas olha para o meu coração, porque eu não sei como vai ser. Eu não sei se o Senhor vai prover ou não. Eu não sei o que é para eu fazer nesse momento. Se eu aceitar a promoção na empresa, amanhã eu vou ter um pouco mais de grana, mas o chamado foi embora, porque eu não tenho condições aí de fazer seminário, eu tenho que viajar, fazer um monte de coisa no Brasil inteiro. O que eu faço? Naquela noite eu entreguei para Deus, literalmente. Falei: é teu, Senhor, eu não quero saber. Entreguei ao controle dele. E aí o simpósio começa, o preletor começa, missionário no sertão da Bahia, começa a falar, fala algumas experiências no começo, e começa a entrar no tema do simpósio, vai embora e tal. Lá pelas tantas ele para tudo assim.
Fala, Deus está incomodando meu coração. Tem uma pessoa aqui nessa noite e você fez a seguinte oração: Deus, é para eu ir ou não é? O Senhor vai prover ou não vai prover? Foi isso que você perguntou ao Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, Deus te manda te dizer nessa noite, Deus manda te dizer nessa noite, envolva-se na obra dele. Eu falei que ele era baiano, né? Ele falou assim: envolva-se até o talo, porque o resto Deus vai prover. No outro dia eu peguei o telefone, liguei para o meu supervisor e falei: eu não vou não, cara, preciso conversar aí com o dono da empresa, meu chefe, mas eu não vou aceitar a promoção, tem outros caminhos. Meu supervisor era crente, ele falou assim: meu filho, quando Deus manda, tem que obedecer. E aí, os anos passam no seminário. E vai caminhando. Quando eu entrei no seminário, a luta começou para pagar o seminário. Primeiro mês vendi um computador velho que eu tinha, para pagar a parte da mensalidade. Segundo mês vendi um violão. Não sei nem tocar violão, mas eu tinha um violão. Vendi um violão, para pagar a parte da mensalidade. E a igreja onde eu estava falou assim: a gente vai te ajudar, a gente vai te dar meia bolsa. Aleluia, glória a Deus, meia bolsa, já pago só metade. No final do primeiro semestre do seminário teológico, meu pastor me entrega uns papéis para mim, fala assim: olha, preenche isso aí. Eu falei: tá bom, preenche, ok. Mas para que é isso, pastor? Não, depois você vai saber. Preenchi os papéis lá e tal. Ele voltou e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, tem uma pessoa que te adotou para pagar o teu seminário, e ele vai pagar integralmente até o final do seminário. Isso é história de entrega, de provisão, de marcas de Deus na vida. E aí, o que acontece? Vou descobrir quem é o cara, mora aqui pertinho, ali em Manaus. Eu fazendo seminário aqui e ele mora lá em Manaus. Um empresário do ramo calçadista, não o conheço, nem por foto. Eu não sei quem é, eu sei só o nome dele. E um dia ele mandou uma carta para mim, pediu uma foto minha de busto, assim. Eu falei: né, o que é isso, né? Depois eu fiquei sabendo que ele tinha um jardim de oração, onde ele orava por todo mundo que ele sustentava no seminário. Deus pagou meu seminário e ainda recebi intercessão de um irmão para ser abençoado. E o seminário passa. Chegando no final de semana, no final do seminário, um mês antes de colar grau, faculdade teológica, Deus fala assim: agora chegou a hora. Chegou a hora do quê, Senhor? Chegou a hora de sair do teu emprego. Eu falei: Jesus amado, eu já tinha 2 filhos, não um só. Crescei e multiplicai-vos, diz o Senhor. Não só para mim, né? Não só para mim, vai com calma, filho. Já tinha 2, tenho 3 hoje. Eu tinha 2. E aí, Deus começa a colocar isso muito forte no meu coração. Eu já estava aqui na PIB, já trabalhava com o pastor Edson aqui na integração, o pastor Igor na educação cristã, já era voluntário aqui, já dava aula, já fazia um monte de coisa aqui. E aí eu comecei a pedir sinais para Deus, e todos os sinais que eu fui pedindo, Deus foi confirmando. Todos os sinais. Só que o medo está aqui dentro. Eu falei no começo, meu nome é Alexandre, eu luto com medo. O medo está aqui. Como é que vai ser esse negócio de ter 2 filhos, uma esposa e nada para se sustentar? E aí eu peguei, Deus ainda falou assim para mim: você vai sair do teu emprego e depois você vai se apresentar aos seus pastores. Eu falei: não, que doideira isso. E aí saí do meu emprego, todos os sinais, Deus confirmou. E todo o dinheiro que eu tinha, eu vim com uma proposta mirabolante para não apanhar do pastor Edson e do pastor Igor na época. Eu falei que eu queria fazer um estágio. Olha só, a gente quer negociar. Eu quero fazer um estágio na obra de Deus, quero mergulhar profundamente nesse negócio aí. E aí, para minha surpresa, o pastor Edson falou assim: não, filho, eu vou te abraçar, a gente vai caminhar junto.
E o pastor Igor, eu falei, bom, ele vai me bater mesmo. Cheguei, eu apresentei a ideia para ele, ele falou, se eu tivesse dinheiro aqui no meu ministério, você já estava aqui como pastor, vou te abraçar, vamos caminhar junto. E ele foi colocando várias coisas. Olha só que lindo, né? E contraditório ao mesmo tempo. Eu trabalhava na juventude, nos adolescentes e nos idosos, por causa das oportunidades que eu precisava para trabalhar. Eu saía da reunião da equipe aqui nas quartas-feiras, meio-dia e meia, ia para o restaurante aqui almoçar com os idosos, para depois ter a tarde com eles lá, ministrando a palavra de Deus. E foi nessa época que eu conheci essa equipe aqui, ó. Bênção do Senhor. Dia 12 de agosto de 2009, participei da primeira reunião da juventude aqui. E aí, as provas financeiras começaram. Como o próprio pastor Michel falou, havia algo aqui para tentar ajudar, mas o próprio pastor falava assim, isso não é um salário, isso é uma oferta. E aí em todo o tempo, querido, Deus foi fiel. Ele me supriu em todos os momentos em que nós precisamos, que nós precisávamos. No momento em que o dinheiro estava acabando, Deus vinha e falava, está aqui. No momento em que estava quase tudo perdido, eu chegava e está aqui. E uma das marcas de Deus, que eu tenho muito especial no meu coração, foi no retiro na Alta Tensão de 2010. Foi o primeiro retiro da juventude que eu fui. O pastor Tércio que pregou nesse retiro. E o pastor Tércio deu os CDs para a juventude, os CDs de mensagens dele, para serem vendidos e revertidos como oferta para o próprio ministério. E o pastor Michel chegou lá e me apresentou para a juventude, tanto eu quanto o Lucas, na época, que havia saído também de um bom emprego num banco, nos apresentou e falou assim, eu não tenho como honrar a vida deles, mas eu queria que, quando eles descessem daqui, vocês dessem um abraço nesses dois caras aqui. Eu demorei uns 50 minutos para chegar no fundo, onde eu estava na intercessão lá, no auditório da Leão de Judá, lá no fundão, de tanto abraço que eu ganhei. E aí o pastor Tércio chega no outro dia e fala assim, olha, queria falar um negócio aqui, você desse que eu trouxe, que conversei com o pastor Michel e tal, mas eu queria dar de oferta para o irmão Sombrio, não era pastor, né? O irmão Sombrio. E aí, deu de oferta, começou a vender os CDs, vendeu os CDs. Naquela semana, estava negativo no banco, querido. E aí, por incrível que pareça, a oferta que o pastor Tiago me passou depois foi exatamente o que eu devia no banco. A centena e a dezena. Certinho. Por quê? Porque Deus é fiel. Quando nós fazemos entregas. Eu acho que essa não é a minha última mensagem aqui, né? É a última que marca um ciclo, um término de ciclo da minha vida. Mas eu pensei muito nisso. Qual mensagem deixar? Queria que você se entregasse completamente nas mãos de Deus e deixasse Ele te surpreender completamente. Queria que você ficasse de pé aí onde você está nesse momento. E eu queria orar com você nessa noite. A entrega passa pelo caminho de reconhecer que eu sou impotente, passa pelo caminho da confiança, passa pelo caminho em que eu entrego, me rendo e deixo Deus me surpreender quando eu entrego, e permito que Ele faça coisas extraordinárias na minha vida através da entrega. E como eu disse aqui no começo da mensagem, o que você precisa entregar a Deus nessa noite, querido? Eu sempre cito isso no final de algumas mensagens. Uma das pragas do Egito foram as pragas das rãs. E onde
Faraó ia deitar na cama, puxava a coberta, tinha uma rã. Ele ia tomar água, no fundo do copo lá ele olhava, tinha uma rã. Ele ia tomar banho, dentro da banheira dele, chegava lá, estava cheio de rã. E aí, ele chega para Moisés, manda chamar Moisés e fala assim: Moisés, tem algum jeito, alguma maneira dessas rãs irem embora? Ele falou: tem, eu posso orar a Deus e as rãs irão embora. Só que Moisés devolve a pergunta para ele e diz assim: mas quando você quer que eu ore? Está no texto isso. Ele fala: amanhã. Com perdão da expressão, mas isso é burrice. Faraó preferiu passar mais uma noite com as rãs. Querido, você vai ter coragem de vir num culto como esse, de sair da maneira como você está e passar mais uma noite com as rãs? Passar mais uma noite com esses problemas que você está vivendo, passar mais uma noite com os teus brinquedos, que quando alguém tira da sua mão, você vai lá e faz birra, e pega de novo? Você vai ter coragem de sair daqui da mesma maneira que você entrou? Deixe Deus te surpreender através da sua entrega. E eu queria te convidar, se você tem algo que você sabe que você precisa entregar ao Senhor nessa noite, eu queria te convidar para vir aqui na frente, não porque esse lugar é místico, tem poder nesse lugar, não, mas é só porque é uma mudança de atitude, de posição, uma mudança de lugar que reflete aquilo que você quer fazer diante de Deus. Se você não tiver coragem de fazer isso aqui dentro, no lugar de proteção, na ambiência da casa do Pai, quando você sair daqui, não vai acontecer. Pode sair do seu lugar, querido. Vem aqui na frente. Você que sabe que tem entregas para fazer, entregas de lutas, de pecados, entregas financeiras, entregas diárias da sua vida que estão fora do seu controle. Deus quer que você entregue nessa noite, assim como Ele falou para mim. Ele fala para você: eu sou o teu alto seguro, eu sou a tua segurança. Isaías 41 diz: eu te sustento, eu te esforço, pois eu sou o teu Deus, eu sou a sua segurança. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, te louvamos pela tua presença nesse lugar. Te louvamos porque o teu Espírito Santo, ele pode operar transformações aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor vê o coração de todos aqueles que vieram aqui à frente corajosamente se abandonar no altar do Senhor, na presença do Senhor, fazer a entrega da sua vida, das áreas da sua vida que estão fora de controle. Pai, recebe a entrega, surpreende, Pai, o coração do meu irmão, da minha irmã, Pai. Aquilo que ele não pode ver no caminho que está agora proposto para ele, que o Senhor mostre as placas de sinalização para eles poderem caminhar na tua presença, mas em cada passo que o Senhor os surpreenda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma cada entrega aqui, Pai. Quem sabe tem pessoas aqui entregando o
o seu relacionamento ao Senhor. Relacionamento de namoro. Porque sabe que tem algumas coisas que não vêm do Senhor e não vêm da tua vontade. Tem pessoas aqui entregando o seu casamento para o Senhor. Tem pessoas aqui entregando os seus pecados ao Senhor e reconhecendo que são impotentes para lidar com eles. E para dizer: Senhor, tenha o domínio sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pai, recebe essas entregas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se levantar, querida, nesse momento. Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Fala: Deus abençoe a sua entrega em nome de Jesus. Deus abençoe a sua entrega em nome de Jesus. Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Venha participar dos cultos da juventude, todos os sábados às 7h30 da noite, no Templo da PIB Curitiba, Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Mais informações, pibcuritiba.org.br.